se você tivesse a chance de conversar com um autor cuja obra te explodiu a mente, o que você perguntaria? Esse é o tema do novo quadro, Assim Como Eu, Conversas Intimistas, que eu vou trazer aqui para o canal. Eu não poderia começar esse quadro com a pessoa que, essas últimas semanas, a obra dele me deixou sem palavras, a obra dele me embargou a voz, me fez chorar. Isso está gravado aqui em vídeo no canal. O nosso convidado de hoje nasceu em Algarve, sul de Portugal. Estudou língua e literatura portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E há 18 anos escreveu e reescreveu O Oceano, o Reino das Águas, um poema épico, sendo seu primeiro livro publicado. Nero, autor de Oceano, o Reino das Águas, é uma das pessoas mais interessantes que eu já conheci, de uma personalidade forte, de caráter forte, não tem medo de expor suas opiniões, além de ser uma pessoa altamente divertida e de uma gentileza enorme na frente dessa couraça de virginiano sarcástico, com uma ironia na medida. Dentro da sua obra é possível ver todas as suas características implícitas. Mas eu tive a oportunidade de conversar com ele e o resultado dessa conversa você vai ver a seguir. Eu espero que você goste e, se você não é inscrito no canal, se inscreva para quando outros vídeos como esse surgirem você ser avisado. Fico com a minha conversa com o autor Nero. Outro dia eu escutei o Pondé, que é um filósofo daqui do Brasil, e ele disse que quando duas pessoas inteligentes se encontram, uma delas pergunta sempre: que livro você está lendo, Nero? Olá a todo mundo que entenda a língua portuguesa nas várias variantes. Eu estou sempre a ler várias coisas. Vou picando aqui, vou picando ali, mas de momento assim uma leitura mais contínua, o que estou a ler ou a reler é o Moby Dick. Eu não tenho coragem ainda. Não me sinto preparada para o Moby Dick. E porquê? Depois do Oceano, não tenho. Não sei, não me sinto preparada. Sabes o que é que eu acho? Vou conjugar umas vezes o verbo no tu, outras no você. Eu acho que me vão entender, estejam onde estiverem. Vou tentar falar devagar também. Eu acho que há algum preconceito em relação ao Moby Dick. É dito que é um livro muito complexo, com muitas camadas. Contudo, eu desconfio que não seja assim tão complexo quanto algumas pessoas pensam. Eu acho até que o Moby Dick se lê muito bem. Eu desafio a ler o Moby Dick. Acho que conseguiria perfeitamente. Vou ter em conta isso, levando-se também em conta que eu já vou para Lusíadas, né? Já falei ali em sprint, os meninos, quando começar a gente quer também ler. E eu não me sentia segura para isso. Mas depois de Oceano, não sei. Os Lusíadas exigem, independentemente da experiência da leitura, exigem algum conhecimento da história de Portugal e de mitologia romana, por exemplo, para perceber bem o que se passa na história. Exige esse subtexto. E só com esse subtexto é que se compreende a história e depois, creio eu, estamos habilitados para perceber o que vale os Lusíadas enquanto obra literária, com um olhar mais crítico, não é? No caso do Moby Dick, ele é, de certa forma, apesar de ter várias leituras possíveis, no cerne da questão, ele é muito autoexplicativo. Portanto, eu acho que qualquer pessoa consegue ler o Moby Dick. Desde que leia há algum tempo, acho que sim. E puxando um gancho para isso aí, qual é o critério para escolher as tuas leituras? Ou não tem? Faz com uma Ana, entra numa livraria e é tomada pela sinopse? Sim. Eu não sou propriamente tomado pelas sinopses. Eu raramente vou em leituras de moda. O meu critério é se tem qualidade ou não tem, de acordo com aquilo que eu considero que é qualidade, não é? Portanto, eu vou a uma livraria, abro o livro, ao calhas algures pelo livro, pego no livro, abro, leio um excerto e vejo se está bem escrito, se não está bem escrito. E a qualidade da escrita convoca-me para a leitura ou não. É esse essencialmente o meu critério. É claro que, às vezes, em ouvir certas entrevistas ou certas conversas, essas conversas abrem-me o apetite para determinados autores ou para determinados livros, mas eu, antes de comprar um determinado livro, eu folheio sempre, que é para avaliar minimamente a qualidade e se aquilo me interessa, se aquilo é para mim ou se não. É claro que há sempre surpresas
Um livro pode, aparentemente, não ter muita qualidade de escrita, mas depois ter outras qualidades que só se revelam então, o na Nero leitura. não faz como a Ana fez. Porque eu, quando lhe conheci, eu não vi sinopse, eu não vi nada. Eu só vi o quê? Eu vi o Nero falando da obra dele numa live. Eu também não vou muito por hype, e nem quando me chamam em live, mas quando eu vi aquela live, aquela chamada e aceitei, o que me chamou a atenção foi a forma como tu falou sobre o teu livro, a forma como tu construiu aquilo tudo. E conversar contigo mostra também um pouco da paixão que tu exala. Não tô falando só da obra, eu tô falando da pessoa. Eu vi algumas entrevistas suas, e o que eu pude notar, o que me chamou muita atenção, é justamente isso. É a forma, mesmo que dura, sabe? Quando eu falo dura, meus colegas que estão assistindo vão entender que é no sentido cru. Se a gente pensasse em pai e mãe, seria o pai mais duro com a questão de é assim, assado, você não pode ir por ali. Ok, eu abro um pouquinho o caminho, mas sempre se impondo. Mas isso não tira aquela humanidade que faz as pessoas gostarem, de comprarem ideia, aquela reciprocidade que você tem. Sim, nesse sentido, pelo menos a forma como a Ana chegou ao oceano é semelhante àquilo que me leva a um determinado livro. Antes de continuar, a live a que a Ana faz referência está disponível no meu Instagram. Foram algumas lives que nós fizemos na promoção do livro com alguns bookstagramers Eu vou deixar o link e aqui no booktubers primeiro comentário. portugueses. Essa live até foi com a Night, da Words à la carte. E vamos lá ver uma coisa. Uma conversa, para mim, ou para uma pessoa com o meu perfil de leitor, é capaz de ser muito mais convidativa do que uma sinopse propriamente dita. É claro que a sinopse tem o poder de nos atrair por uma determinada história ou por um determinado mundo, mas de igual forma, escutar uma conversa num café, numa tertúlia, numa live como esta que agora está a ser gravada e que agora estão pessoas a ouvir-nos, são capazes de nos levar à leitura de livros, não é? Aliás, a própria Ana, enquanto booktuber, será booktuber porque ouviu outras booktubers antes. E isto é tudo uma linha de influências, não é? Que nos levam a traçar o nosso próprio caminho. Sim, uma conversa sobre livros pode ser muito convidativa. E isso explica também porque, no caso do Oceano, o Reino das Águas, que é o livro que escrevi e sobre o qual estamos aqui a falar e que teve a atormentar a Ana durante os meses em que ela esteve a ler... Foi essa a razão pela qual eu decidi fazer uma coisa arriscadíssima e que a editora felizmente concordou, que foi lançar o livro para o mercado sem qualquer sinopse. Aquilo que constou como sinopse foram algumas linhas gerais sobre a obra, mas não propriamente sobre a história. O livro veio à superfície, digamos assim, sem que as pessoas tomassem propriamente a consciência do livro que iam ler. Isso permite a quem parte para o mergulho, nesta aventura, ir como o protagonista completamente às cegas e sem saber para o que é que vai. Se, por um lado, isto pode ter parecido uma dificuldade para perfis de leitores como a Ana, é também um privilégio, porque, a não ser que este livro caia no esquecimento daqui a uns meses, a não ser que isso aconteça, doravante, as pessoas vão falar deste livro e este livro vai ser cada vez mais falado, comentado. Vão ser feitas sinopses entre leitores, vão ser partilhados na internet. Portanto, a história e pormenores da história vão começar a ser partilhados. E a experiência de quem vai ler este livro, depois de já ter lido essas coisas todas, nunca, nem por sombras, vai ser semelhante à experiência que vocês todos tiveram, estes que compraram o livro agora e que foram os primeiros a lê-lo, não é? É possível, por uma conversa, ser chamado por uma história, ser chamado por um livro. Muitas vezes é até muito mais eficaz e excitante que ler uma sinopse, propriamente. Na verdade, eu me senti hipnotizada. Sinceramente. Como assim? Eu sou impulsiva. Eu compro um livro por impulso, mas no sentido de se eu preciso aprender alguma coisa nele, ou a história me é interessante, né? Se é dos gêneros, confortos que eu uso. Mas é muito difícil alguém me vender algo assim do gênero que eu não me conte tanto da história. E mesmo sabendo que é um desafio.
E de repente eu me vi enredado nisso tudo. Oh, Ana, mas acontece que, e desculpe interrompê-la, acontece é que a Ana foi enredada no marketing do livro, mas sem a própria Ana, e corrija-me se eu estiver errado, sem a própria Ana se aperceber de que não tinha luzes nenhumas sobre a história. Não, e é isso que é mais estranho. E esse é um do diferencial que eu achei muito bacana, porque a gente pode perceber as pessoas, os primeiros que começaram a ler, a tua preocupação conosco, de também percebendo os feedbacks para saber se aquilo que tu já tinha planeado, tinha dado, estava indo pelo caminho. E eu ficava assim, gente, eu vou falar, eu já gravei a resenha. Provavelmente esse vídeo nosso vai depois da resenha ou antes, eu ainda não sei bem. A resenha eu até considerei não postar, porque eu estou num estado. Eu fiquei ao final, falando sério, eu fiquei no final sem condições de continuar a gravar. E eu fiquei me perguntando o porquê, né? Porque assim, a leitura foi uma leitura que não foi fácil para mim, você sabe das condições, foi desafiante e eu me senti de verdade com 10 anos. Quando eu peguei Júlio a primeira vez para ler. Entenda que eu fui alfabetizada, teoricamente, com 9. Eu sei e admiro muito isso. E para dizer assim, eu sentei e vivi uma história. Porque para mim não existe isso de ler um livro. É como você já sabe a minha cena, né? Eu não consigo separar ainda, né, essa questão de ler de cima. Eu me envolvo na história. E se eu não me envolvo, eu tento assistir do anfiteatro, é assim que fala? Ou das cadeiras? Sim, eu percebo a sensação que teve. Não. Como se estivesse de fora a assistir, não foi? Exato. Pelo menos inicialmente. Isso. E de repente eu ficava, não me conecto com nada, a história, não consigo me conectar. E eu decidi fazer os sprints, muito porque eu precisava daquele compromisso, tipo, tenho que estar lá, eu já joguei pro mundo que eu ia ler e eu tenho que ler, entendeu? Bem, já tenho aqui várias respostas para vários pontos que levantou. Primeiro, inicialmente, porque é que se sentiu enredada pelo livro, sem sequer ter a noção de que não tinha noção da história e da aventura para a qual ia. Portanto, a Ana não leu sinopse nenhuma, nem sequer se apercebeu que não tinha lido sinopse e, contudo, não precisava de sinopse para partir à aventura. Isso tem a ver com o facto de a promoção do livro ter assentado na ideia do mistério. Foram várias entrevistas, umas a seguir às outras, e eu ia descortinando muito pouco sobre o livro, e cada vez mais, progressivamente mais, mas muito pouco sobre o livro. Foi funcionando em crescendo, e houve também na campanha de marketing uma certa construção do suspense, não é? Para quem me assistia e nos assistia às nossas conversas, houve uma construção do suspense. E depois tudo o que englobava a história estava, de certa forma, envolta em mistério. A própria capa do livro não deixa de ser enigmática, não é? Está recheada de símbolos que, de certa forma, magnetizam a nossa atenção. Quando as pessoas dizem que a capa é bonita, temos noção que a capa pode certamente ser bonita, mas há ali símbolos que, ao não conseguirmos interpretá-los imediatamente, no primeiro olhar, quando nos confrontamos com esta capa, fica o mistério no ar. O que é que está ali, não é? Mas, contudo, é uma capa bonita. Nós, o ser humano, é atraído muito pela beleza, não é? Pelo mistério. O mistério é, aliás, uma das armas principais da sedução, não é? E foi isso que aconteceu. Portanto, a Ana foi seduzida, como no bom sentido, naturalmente, como muitas outras pessoas, pelo mistério que envolveu a campanha. Mas atenção, acredito nisso que você está falando, mas atenção que eu só assisti a live da Nath. E eu já comprei. Mas eu falei isso no dia que vocês estavam falando, eu já cheguei quase no final, eu não assisti do início não, tá? E aí eu comecei a falar, gente, mas o que é isso? Já gostei. Sim, isso também pode ter que ver com algumas características pessoais minhas, eu acredito. Também por mérito da Nights, claramente, na condução da entrevista, mas eu sei que sou bastante assertivo, por vezes a falar, apaixonado. Eu acho que aí é a questão. E verdadeiro. Eu acho que as pessoas que me ouvem sentem
que eu quero dizer realmente aquilo que quero dizer quando estou a falar, não é? E essa verdade passa. E, modéstia à parte, acho que comunico relativamente bem, não é? Meu e a filho, mensagem... você é um vendedor. O quê? Quem é Silvio Santos perto de Nero? Não, eu tenho noção de que a partir do momento em que estou a ser filmado, em que as pessoas me estão a acompanhar, eu estou a ser avaliado naturalmente, mas há toda uma relação de empatia que é preciso desenvolver com quem me está a assistir e que nem sequer está a falar comigo. Mas há toda uma série de sinais na comunicação que eu tenho que passá-los para criar um elo com quem está do outro lado, e isso possivelmente, ou muito provavelmente, foi diferenciador na forma como o livro acabou por ser aceito. A Ana estava a falar da dificuldade da leitura inicialmente do livro. Eu lembro-me que, numa entrevista recente que dei ao canal Adagio in Libri, que está disponível no YouTube, eu falei de 2 níveis de leitores. Não sei se a Ana se lembra. Nós no privado até acabámos por falar nisso. E eu falava nessa entrevista de um primeiro nível, em que estão aqueles leitores que se interessam pela história, torcem pelas personagens e se emocionam. E depois falava de um segundo nível, que diz respeito àqueles leitores que, mais do que viver a história, as personagens, também se preocupam e analisam com um olhar mais crítico a forma como o texto está escrito. Estando nesse segundo nível de leitura, perceberiam muito mais dos símbolos e da semiótica, digamos assim, do livro. Eu, a propósito disso, trouxe para aqui um livro que é Os Limites da Interpretação, do Humberto Eco. Adoro indicação. Sim, eu acho que este livro pode ser para si. E isto acaba por ser um livro de crítica literária. Ele foi professor de semiótica. Para além de romancista, escreveu O Nome da Rosa, por exemplo, O Pêndulo de Foucault. Tem 2 livros dele aqui, justamente em relação a essa parte, mas não conhecia esse. Sim, ele é um grande escritor, mas também um grande crítico literário e um dos estudiosos mais importantes do século XX, diria eu. E aqui há alguns, deixa-me cá ver se eu me encontro, ele faz precisamente a definição destes 2 tipos de leitores. Ele chama-lhes o leitor semântico e o leitor crítico. E passo a ler assim muito a pensar. Temos de distinguir entre interpretação semântica e interpretação crítica. A interpretação semântica é o resultado do processo pelo qual o destinatário, portanto, neste caso o leitor, perante a manifestação linear do texto, a este significado. A interpretação crítica, em contrapartida, é aquela pela qual se tenta explicar por que razões estruturais o texto poderá produzir aquelas interpretações semânticas. Portanto, ele faz aqui, neste parágrafo, esta diferenciação nos 2 níveis de leitura. A Ana confidenciava-me que, eventualmente, estará no primeiro nível de leitura, não é? Mas depois eu disse... Mas eu depois disse-lhe, olha que se calhar não está bem no primeiro nível de leitura, se calhar já terá passado para outro nível. E eu disse isso porque acho que a sua reação com a leitura me deu sinais de que, para além de viver muito emocionalmente a história e as personagens, e ter manifestado essa emoção nas redes sociais, se calhar como nenhum outro leitor até agora, aí foi muito curioso de acompanhar isso. Eu sou muito obsessiva, né, gente? Sim. Eu sei que a Ana foi alfabetizada aos 9, 10 anos e, portanto, fez um percurso de conquista, digamos assim, e um caminho distinto. Porque eu não conheço muitas pessoas alfabetizadas com essa idade que leiam e que lutem por ler cada vez mais e melhor, como a Ana faz. Aliás, conheço muitos que foram alfabetizados muito mais cedo e que nem um livro leem por ano. Isso diz muito, claro, da sua personalidade e também do caminho que a Ana quer traçar, ou pretende traçar, enquanto leitora, não é? Certamente o Oceano no Reino das Águas será uma releitura a fazer no futuro, e eu creio que aí o seu olhar crítico já vai ser outro. Penso que sim. Acho que lembro que nas primeiras leituras, né, quem estiver lendo o Oceano e quiser usar a playlist, que tem uma playlist só desses sprints, vai perceber bem essa distinção entre o início, onde eu não sabia absolutamente nada, durante, onde eu tentava me pegar. Eu tenho isso comigo, né, de tentar... Bom, vou pro viés emocional. E o que é mais interessante, Nero, realmente você não, pelo menos no meu caso, não sair como
eu entrei e fiquei com muitas dúvidas em relação à minha pessoa, nem foi em relação à leitura. E é incrível, porque eu não consigo... Bom, eu tô falando como leiga e como leitora mesmo. Talvez Zafon diria pra você que eu seria, talvez, a sua leitora ideal. Porque o leitor ideal, pelo menos pra Zafon, não é aquele que entende, não é aquele que gosta do gênero dele, mas é aquele que se encontra no livro, é aquele que se encontra na história, é aquele que vive aquela história e que depois fica sem palavras e que depois... Eu sinceramente só consegui me acalmar mais depois que eu comecei gravei a vídeo resenha, escrevi pro blog, que eu ainda vou postar a minha opinião em blog, que eu fiz aquele Reels ali. Então, assim, eu produzi outras coisas pra poder ver se isso saía... Eu vou para um lado mais filosófico da coisa, isso saía um pouco de mim, né? Não foi uma leitura tão tranquila pra mim, mas foi uma leitura que me mostrou que eu me achava uma leitora não tão emocional, por mais que as emoções pra mim sejam uma bússola, mas... De outra forma, eu consegui transbordar. E olha, menino, loucura. Eu chorei. Como assim? Oh, Ana, é assim. Os maiores livros, os grandes livros, são aqueles que, mais do que falarem sobre as personagens das suas histórias, falam sobre quem o lê. E eu tenho noção disso, e tive noção disso desde o início. Da mesma forma que um grande livro para um escritor é um desafio e peras. É um desafio que significa o seguinte: o escritor dá tudo de si para escrever aquele livro, mas ao mesmo tempo que dá tudo de si, dá as vísceras, dá o sangue, como foi o caso do Oceano, que eu escrevi durante 18 anos da minha vida, é também o caso que um livro desses escreve o próprio autor. Aquilo que eu sou hoje deve-se àquilo que eu escrevi, porque aquilo que eu escrevi também me escreveu. Da mesma forma, noutro nível, os grandes livros são aqueles que fazem o leitor crescer enquanto pessoa, ou enquanto leitor, quando muito não seja. Aqueles livros que nós lemos e saímos deles da mesma forma que entramos, são bons, eventualmente, para espairecer, para passar o nosso tempo. Mas depois há uma diferença entre hoje está muito na moda, hoje está quase uma anarquia crítica, em que até há quem diga que não há livros bons nem livros maus. Não há critério nenhum. Eu não sou dessa opinião. Para mim, há livros bons e há livros maus. Há qualidade literária. Senão, não se dava literatura nas escolas, não haviam críticos literários. Eu até acredito que a maior parte das pessoas que dizem que não há livros bons nem livros maus, nunca leu sequer um livro de teoria da literatura. Se não há critérios, quer dizer, eu não levava 18 anos a escrever um livro, nem tinha cuidado com o texto, nem as pessoas levavam muito tempo a produzir uma história ou a construir. Porque se é tudo igual, se não há bons nem maus, para que essa preocupação? É óbvio e é evidente que há qualidade. Agora, a qualidade pode ser um conceito relativo para uns e para outros, para determinados grupos, para determinadas culturas. Mas há padrões. E são esses padrões que nos regem. E é através de padrões que nós comunicamos e nos entendemos. Os preconceitos vamos desconstruindo uns, vamos construindo outros. Isto é o que define o ser humano. Agora, há qualidade literária. Isso é inegável. Nós somos transformados pelos livros que lemos, sobretudo se forem bons livros. Isso diz muito do que é um bom livro. Eu acredito naturalmente que escrevi alguma coisa acima da média, não é? Meu filho? Minha nossa, não tenho dúvidas. Manga, eu concordaria com você. Quer dizer, eu dei muito dele, mas eu acredito que as pessoas, muitas delas, se vão transformar com aquela leitura, ou que podem ficar a pensar, o feedback que eu tenho tido dos leitores até agora diz-me que é um livro muito duro emocionalmente. Eu tenho percepção disso e ao mesmo tempo não tenho. Eu tenho percepção de que é um livro emocionalmente duro, alguma razão haverá para eu ter levado tanto tempo a escrevê-lo. Uhum. E acho que tem que ver com isso. E isso passou, a dureza que foi levar tanto tempo a escrevê-lo, definiu certamente o livro que ele é. Mudando um pouquinho, voltando um pouquinho para trás. Se eu perguntasse, fui totalmente redundante, eu sei. Se controle.
tá? Se controle. Quem era o menino Nero? Dizem que a nossa formação psicológica, não é? É até os 7 anos, assim, a gente consegue. Eu hoje em dia, com a idade que tenho, consigo me lembrar de alguns flashes da minha infância. Mas e o Nero? Eu era um miúdo cheio de sonhos, com muitas dificuldades de adaptação. Eu não tive relacionamento com crianças da mesma idade até aos 4, 5 anos. E isso eu acredito que definiu a minha dificuldade em socializar-me com os miúdos da minha turma, né? Na escola. Os meus primeiros 4, 5 anos foram essencialmente passados com pessoas mais velhas. Com os meus avós, com os amigos deles. Portanto, os meus interesses logo à partida, quando entrei na escola, não eram os mesmos interesses dos meus colegas, dos meus amigos. E por haver essa discrepância, havia essa dificuldade de socialização. Eu lembro-me que na pré-primária, que é aqui em Portugal o ensino que há antes da primária, nós temos 3, 4 anos, sensivelmente, eu no intervalo, eu não saía da sala para ir para o recreio brincar, porque eu preferia ficar na sala sozinho, a brincar com os legos, a fazer as minhas histórias com os bonecos. Quer dizer, eu não tinha a experiência do que era brincar com outras crianças, não é? Daí ficar sozinho. E o meu percurso escolar foi sempre um percurso de tentar socializar cada vez mais. Eu era extremamente tímido, tinha dificuldades em comunicar, em falar. Quando aprendi a escrever foi uma das formas de eu me expressar. E depois, ao mesmo tempo, tive pais bastante exigentes, que a Ana sabe que eu sou virgem de signo, virginiano, como dizem no Brasil. Portanto, eu já tendo a ser mais meticuloso e exigente comigo próprio de origem. Ainda tive, portanto, mais exigência exterior à minha volta. E depois eu acho que a minha infância foi marcada por perdas significativas umas atrás das outras. As pessoas que me eram mais próximas emocionalmente, nomeadamente os meus avós, eu perdi-os uns atrás dos outros. E foi certamente uma coisa que me marcou bastante. Então, se essas pessoas que eram mais próximas de si, quem foi que introduziu a leitura? Ou foi algo orgânico? Ou você via livros em casa? Sim, eu não tinha livros em casa, não tinha pessoas especialmente letradas em casa. O meu contacto com os livros foi feito na escola. Mas, antes de chegar aos livros, chegaram as histórias até mim. Tanto nas brincadeiras, eu brincava muito, e eu digo sempre isto, brincar é uma das formas mais importantes de desenvolver a criatividade. Eu brincava muito com os meus castelos, com os meus bonecos, fazia as minhas histórias. Via muitos desenhos animados. Portanto, eu tive esse contacto com as histórias antes de ter um contacto com a escrita, propriamente. Os livros só chegaram mais tarde. Quando a gente está querendo escrever algo ou se tornar um escritor, eu não sei. Agora você está numa carreira de escritor. Depois de escrever O Oceano, eu espero que não pare por aí. Quando foi assim, aquela decisão, pronto, eu vou escrever algo, independente se vou publicar ou não, eu tenho que escrever. Quando foi que essa sementinha surgiu ou a decisão foi tomada? Eu posso dizer, eventualmente, quando é que a semente surgiu. Eu não te posso dizer quando é que a decisão foi tomada. A decisão nunca foi tomada. Isto é muito visceral e muito compulsivo. Vem muito de dentro. Eu sinto muito essa necessidade de escrever, ou neste caso do Oceano, de contar uma história. E eu, durante muito tempo, eu pensei que o Oceano, o Reino das Águas, ia ser o meu livro único. Portanto, eu nem sequer tinha preocupação em escrever outros livros. Eu estava preocupado em escrever este livro. Agora, a semente terá crescido eventualmente, não sei, na escola. Como eu te disse, eu tinha bastante criatividade e brincava bastante. Quando aprendi a escrever, comecei por volta, sei lá, dos 10 anos, 10, 11 anos, já escrevia pequenas histórias, pequenos livrinhos, cortava os livrinhos e mostrava aos professores da altura. E de ano para ano continuava a somar livrinhos uns aos outros. Portanto, e depois só aos 15 anos é que eu tive a ideia do Oceano no Reino das Águas. Aquela cena inicial do primeiro canto apareceu-me na cabeça e a partir daí foi seguir o Búzio, tal como a personagem principal, e descobrir ao mesmo tempo que ele, quase, até onde é que a história ia. E o cenário? Para mim foi muito difícil visualizar as coisas, sabe? Eu tenho uma imaginação super fértil, não é por aí, mas era muito difícil imaginar, e talvez a minha experiência tenha sido um pouco peculiar nesse sentido, porque até a parte que eu me lembro do 4º pro 5º, eu ainda estava na plateia do teatro. Eu não consegui imaginar como seriam esses personagens. Eu escutava as vozes, eu via as expressões, tentei mais imaginar. E a sensação de estar sufocando é muito estranha.
Então, assim, quando foi que surgiu a ideia? Tem que ser no mar. Foi imediato com a história? Foi imediato, porque o homem na praia mergulha para as profundezas e eu a partir daí sabia que a história ia ser nas profundezas. Eu naturalmente soube que seria assim. Agora, eu acho que essa sua dificuldade em eventualmente imaginar os cenários da história, isso tem que ver com várias coisas. Primeiro que tudo, estamos a falar de um poema épico. Neste caso, um poema épico e fantástico, mas um poema épico. Ou seja, estamos perante um poema narrativo. Temos uma história para contar como se fosse um romance, mas não é um romance. É tudo escrito em poesia. Não necessariamente com um verso medido e com rima obrigatória no final do verso, como o fizeram os antigos. A literatura evolui e não há por que estar a escrever a mesma coisa novamente. E depois, porque a minha poesia e a minha forma de escrever assumidamente artificiosa. O que é que eu quero dizer com isto? Enquanto que muitos autores contemporâneos e da moda têm a preocupação em escrever, eu não diria simples, mas eu diria de uma forma o mais coloquial possível, quase, aproximando a experiência de leitura do dia-a-dia e das conversas que temos e das telenovelas e de uma linguagem mais do dia-a-dia. Neste livro isso não acontece. Este livro é um exercício de estilo. Da mesma forma que eu aprecio bastante aqueles filmes em que os cenários são bastante trabalhados, os guarda-roupas são bastante rendilhados, há jogos de iluminação, de cores. Nós aqui temos quase, como num quadro ou num filme, está tudo bastante trabalhado, em termos da linguagem, nomeadamente. Portanto, quando o leitor habituado a outro tipo de leituras chega aqui, há um impacto, dá de frente com um estilo de escrita bastante diferente e assumidamente artificioso. E primeiro estranha-se bastante, eu acredito, porque isto não é um poema de uma página ou um poema de 2 páginas em que há ali uns símbolos e uns recursos estilísticos e a coisa fica por aí. Não, aqui temos uma história para contar de 400 e tal páginas, no caso desta formatação. E como é que nós nos prendemos a personagens quando essas personagens falam artificiosamente? Ou seja, ninguém falaria assim hoje em dia. É quase como se estivessem a declamar Shakespeare a toda a hora, não é? Mas eu tinha esse princípio muito claro para este livro. Acima da história e acima das personagens, há o ideal do belo, da beleza. Isto, para mim, tem que ser tudo verso a verso. Primeiro que tudo tem que ser bonito. Tem que haver exercício de linguagem, tem que haver metáforas, alegorias, tem que haver jogos sintáticos, tem que haver estrutura. E o Oceano Rei das Águas vive muito da sua estrutura. Portanto, antes de partirmos para a história, eu desenhei um esqueleto. O livro é constituído por 5 círculos, 5 partes, de estruturas mais ou menos circulares. Cada círculo tem 25 cantos, portanto, ao todo são 125 cantos. E isto é uma história que nasce dos ossos. Portanto, temos este esqueleto e é a partir deste esqueleto que a história se estrutura e se organiza. E nesse sentido, as pessoas não pensem que chegam aqui para ter uma leitura fluida, como se estivessem a ler uma revista ou um livro dito mais simples, não é? Primeiro há este impacto com a linguagem. Portanto, a sua dificuldade, eu creio, em imaginar os cenários ou em imaginar as personagens, nem sequer tem que ver com a minha incapacidade para descrever os cenários ou descrever as personagens. Não, nem por isso. Tem sim que ver com a linguagem. Como custa tanto a entranhar, porque aquilo é um mundo novo. Nós não só não sabemos para onde é que estamos a ir, como a própria linguagem nos desconforta, porque é diferente, não é? E depois o livro faz constantemente um jogo de imprevisibilidade, de jogar com as expectativas do leitor, e quando o leitor pensa que a história vai para um lado, a história vai para o outro. É isso que eu virava... O que é isso? Para onde é que... Que personagem é esse? Peraí, daí eu tinha que voltar, e daí a minha demora. Olha, mas eu chamei você de tantos nomes bonitos. Ana, e depois no final de cada círculo há sempre uma determinada conclusão daquele círculo. E a expectativa, quando finalmente se termina um círculo, é de virar a página e ir para o círculo seguinte e continuar dali em diante. E não é necessariamente isso que acontece. E eu tenho uma pergunta, desculpa te cortar. Eu vou pelas emoções, então se eu consigo me lembrar efetivamente de algo... por aí, sim.
Foi o impacto que aquilo me deu. E eu lembro que as sereias foram me guiando, certo? A gente conversou, você sabe que aquilo me pegou. E quando terminou, eu não sei se isso foi no segundo ou no primeiro, quando terminou a história, o arco. No primeiro círculo só temos a apresentação do Covil das Sereias. As sereias são descritas uma a uma, daquele clã. Então foi o segundo ciclo onde encerrou a história dela, onde aconteceu aquilo lá. Então, eu pensei, bom, eu acho até que não sei se eu falei em algum sprint isso. Não tem, mas foi resolvida a questão ali no segundo ciclo. E aí eu olhei para a quantidade de folha, porque para mim ali já equivalia ao final. E aí eu fiquei, bom, um pouco que eu conheço desse autor, ele não é muito confiável. Ele pode estar me tramando até o final. Olha, eu tava certa, tá? Olha a desgraceira que vocês assistam. Não sei se isso aqui vai depois da resenha, é provável que sim. E aí eu fiquei com medo de prosseguir. Eu digo, gente, se ele fez isso, eu não quero dar spoiler. Sim. O que vai acontecer no final? Apesar de ter falado no primeiro nível de leitor e no segundo nível de leitor, tipo de leitor não é necessariamente mais do que o outro, não é? Sim, claro. Eu trabalhei o livro para os dois tipos de leitores e eventualmente para ainda outros níveis de leitores que possam existir a seguir a esses dois. E para quem vive as personagens e vive a história, eu quis fazer uma história como eu gosto que as histórias sejam. Ou seja, se temos uma grande história épica, eu não gosto que a história seja desenvolvida e depois de repente se resolva tudo no fim abruptamente e pronto, é aquilo o livro. Eu gosto de dar vários finais. Então, para um livro desta espessura, não é? desta grossura, e com vários núcleos de personagens e vários círculos, eu queria ter vários desfechos ao longo da obra, e isso aconteceu também traduzindo-se em várias batalhas, não é? E isso eu avisei na promoção. Eu avisei que o livro começava com uma personagem e ia crescendo sempre até ao final, até terminar numa guerra de milhões. E agora eu acredito que para quem está habituado a ler fantasia épica, como também é este o caso, a batalha do final do segundo círculo serviria perfeitamente para terminar um livro. E eventualmente até daria para fazer só um livro só com a história das sereias. Na verdade, acho que dá para fazer uns 3 livros com uma trilogia. Sim, e portanto eu compreendo a Ana, porque eu imaginei o leitor a chegar ali a pensar, uau, isto foi um fim bem épico, mas o que é que pode ainda vir depois disto? E pode vir bem mais, não é? Atenção, para mim não foi um fim épico, foi um fim aceitável. Épico para mim, o que foi o quinto, ainda não superei o quinto ciclo. Eu não vou dar spoilers aqui, mas ele vai me entender no que eu vou dizer. Eu me senti tão só quanto no final. No último parágrafo eu me senti tão só quanto. Eu não sei se o entender era aquilo, e aquilo dá a entender que podia ter um outro livro, para mim. Não se esqueça que a Ana é aquele homem, para todos os efeitos. Sim, e já portanto, não me importava. Né? Eu já não me importava. É natural que tenha sentido essa solidão. É o que eu estava a dizer há pouco. O livro, quando muito não seja, por mais interpretações que se façam dele, e muitas ou quase todas serão aceitáveis, não é? Mas, quer dizer, o livro falará sempre do leitor, também muito, não é? Este é um livro muito subjetivo, e o facto de ter poesia potencia essa subjetividade do texto. Fica lindo. Fica muito... É um livro muito bonito, Nero. A história em si, eu vou ser sincera pra si. Eu não sei se foi intencional, não é? Não sei, pensado. Eu não conseguia não dar tempo, isso... Acho que isso talvez não seja um spoiler, mas pra mim, eu que sou acostumada com leituras onde eu torço, onde eu quero chegar com a personagem até o final, e de repente eu tinha aquele corte abrupto, e por alguns minutos, algumas páginas eu já não via mais aquele personagem, então não tinha tempo de eu me segurar, me apaixonar por ele, entende? A questão é, por mais que... E isso me embaralhava, né? Porque, bom, por que eu ainda estou lendo este livro? Que eu não tenho a quem defender. E depois ainda é mais difícil, desculpa interromper, calhar a Ana estaria habituada, no caso de uma leitura como esta, caso travasse aqui ou ali, a ir falar com outras pessoas ou ir pesquisar sobre leituras sobre o livro. Mas neste caso não existe, porque o livro acabou de ser lançado. E são poucas as pessoas na altura, não é, que estavam a lê-lo ou que estavam a lê-lo ao mesmo ritmo da Ana. Não há coisas para pesquisar na internet.
com quem é que eu posso falar sobre o que está a acontecer? Aí eu fui perturbar quem? O autor, porque eu sou dessa mesmo. Eu vou mesmo perturbar. Sim. Mas não sei se ajudou muito, porque eu não falo muito sobre as coisas. Não é? A verdade é que ele não fala muito. E eu acho que é ótimo, assim. E essa leva, como você falou, de leitores que foram às cegas, né? Que praticamente foram chamados a essa leitura. Não tinha como. Eu não sei se eu encontro. Talvez sim, talvez agora mais na frente, que vai ter material para os novos leitores se apoiarem. Mas as pessoas que estavam no meu nível, quando eu digo nível de entendimento, de envolvimento, né? Com aquilo. Às vezes eu sinto que era algo que era pedido, não é tanto do livro, mas era como se... Sabe História Sem Fim? Aquele livro e o filme? Eu me sentia ali, abrindo aquele livro, entrando na história, então eu já me perdi, eu já não sabia se eu era o personagem... E depois, também não podemos esquecer num certo efeito de metalinguagem que eu quis atribuir ao livro. Portanto, isto acaba por ser, metaforicamente falando, um mergulho também para quem lê, como para aquele protagonista. Portanto, se fez um mergulho e se vai passar tanto tempo debaixo d'água, quanto mais tempo passar e quanto mais avançar na história, mais vai sentir o sufoco. Houve um leitor, o Jorge Teixeira, que escreveu uma crítica e que a publicou recentemente e que fala em qualquer coisa como parece que o livro dá um nó na garganta ou que sentimos um aperto na garganta. Sim. E a própria forma como o livro está construído, sobretudo o quinto círculo, em que os círculos se começam a fechar e depois confluem vários níveis narrativos, o próprio espaço físico em que a história acontece. Sim. Portanto, enquanto as personagens avançam para dentro daqueles anéis, não é? São círculos, são 5. Há uma confluência, vão avançando anel a anel. Aquilo vai ficando cada vez mais sufocante até para quem lê, não é? E às tantas, eu acredito, o leitor já só quer vir à superfície para poder respirar um pouco de ar, não é? Teve 2 cenas que para mim foram as cenas em que não vai sobreviver mais ninguém, a pessoa não chegava, e quando a pessoa, enfim, chegou, eu dei um grito. Eu terminei o livro em sprint, né? O grito ficou sufocado. Eu não consegui gritar porque eu tava aqui. Eu acho que foi o primeiro livro que efetivamente eu terminei em sprint de leitura. E eu tive que me conter. E depois daquilo tudo, depois de acontecer, aí vem o quê? Eu digo, esse cara, ele não quer que a gente saia desse livro com sanidade mental estável, não, porque só pode. Aquilo que era pra acontecer não acontece, o sofrimento de novo, e aquela tensão. E aí eu fiquei me perguntando, em que momento eu saí da plateia e me juntei? Não me pergunte, eu não sei. É normal. As próprias personagens desenham quase um círculo. Não só desenham um círculo no mapa, mesmo no mapa do livro, acaba quase por se desenhar. Acaba quase... Onde é que o mapa está? As personagens acabam quase por desenhar um mapa à medida que fazem um círculo no mapa ao longo que fazem a sua viagem. Isto só mesmo lendo. É muito difícil falar sobre este livro para quem não leu. Não é por acaso que eu não lancei sinopse, que as pessoas têm dificuldade em falar deste livro e ao mesmo tempo tanta gente fala e tanta gente está a ler, mas têm dificuldade em falar sobre ele porque só lendo. Mas os círculos das personagens começam-se a fechar, não é? Portanto, enquanto o círculo se traça na primeira metade, nós primeiro estranhamos e estamos a tentar perceber para onde é que aquilo vai. A partir do momento em que o círculo chega ao seu meio, nós começamos a fazer a metade descendente, não é? E é aqui, muito provavelmente, Ana, que a Ana entra na história e que se faz a conexão. Portanto, a primeira metade, a Ana não sabe para onde é que vai. Quando os círculos das personagens avançam para a segunda parte e os círculos se começam a fechar, nós aí já sabemos das personagens, já sabemos das coisas. Aquele final é uma descida quase infernal. Nossa. É uma descida imparável. À medida que a onda avança, nós não temos tempo para fugir, da mesma forma que as personagens não têm tempo para fugir. Sim. E eu sempre disse que eu tenho uma visão muito cinematográfica deste livro. Eu imagino realmente este livro a acontecer. Eu estive lá, eu sei como é que as coisas são. E não há tempo para muitas coisas. Há, inclusive, no final, um encontro, possivelmente até bastante expectável. Não vamos falar disso para não dar spoilers. Mas há um encontro entre duas personagens que nem sequer sabe a encontro, porque na urgência de tudo aquilo não há tempo, nem sentimento, nem espaço, por frações de segundo que sejam, para um abraço sequer, porque está tudo a acontecer. Eu esperei, e é justamente por isso, assim, eu acho que as cenas, o ciclo dessa personagem em si, foi uma das cenas, assim, que eu fiquei muito machucada. Eu não sei se estamos a falar da mesma personagem, mas se estivermos...
Sim. E, portanto, dá-se esse encontro no final. Eu pensei muitas vezes, eu dou sabor a encontro a este pequeno momento na história ou não dou? Mas depois fui transportado para lá e pensei, não, as coisas estão a acontecer com tal urgência que não eu há... acho que poderia ter tido um epílogo mais profundo sobre essas cenas. Eu senti, ok, cumpriu-se, mas eu gostaria de saber, né? Eu gostaria de, principalmente claro. outras personagens, já que outras coisas não aconteceram como eu gostaria que acontecesse. Não vou nem por aí, tá? Porque eu descobri coisas, descortinou coisas em mim que eu fiquei, gente, como assim? Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não tenho esse tipo de pré-pensamento sobre as coisas. Tudo que a gente falar um pouco aqui, ou a mais, vai perder talvez quem queira ler o livro, né, principalmente as pessoas que me perguntaram, que estavam tão aflitas por conhecer esse livro, saibam de uma coisa, é uma experiência, não é uma leitura. É uma experiência verdadeiramente. Não é porque eu tô aqui na frente do autor, porque ele já sabe disso. Não é à toa que foram 18 anos nesse processo. Pensando nessa questão, como foi esse processo? Assim, como é que tu buscou tanta inspiração? Porque ao ler é difícil pro leitor. Agora, eu imagino que para escrever esse livro com a estética, com toda a perícia que você tem que ter uma rotina, tem que ter um ritual. Ou não é por aí? Sim, não tem muitas rotinas, na verdade. Eu não sou muito de rotinas, se quer que lhe diga. Pelo menos na escrita, infelizmente. Quer dizer, a determinado ponto, para o livro se fazer, é preciso rotina, disciplina, foco, senão o livro não se escreve. Mas é uma rotina muito doida, muito maluca, porque é compulsiva. Acordo, começo a escrever e é até que me deito. E assim, repetidamente, durante meses, até terminar o livro. Portanto, como você fez essa separação, assim? Tipo, eu vou escrever primeiro o prólogo, depois vou escrever... Ou não, isso foi... Sim. O prólogo chegou bem mais tarde na história deste livro. A história começou com aquela frase. Curiosamente, a frase do início do prólogo foi, durante muitos anos, a frase do início do capítulo 1, na altura, depois canto 1. Essa foi, efetivamente, a primeira frase de todas. Eu, depois, mais velho, 18 anos depois, ainda ponderei bastante. Eu uso esta frase tão simples para começar a história ou não uso? Depois acabei por usar e manter essa frase um bocado por homenagem à pessoa que eu era há 18 anos atrás e por uma questão de coerência quis acabar por publicar um livro lançando como primeira frase essa mesma frase. Só que essa frase saiu do início do canto 1 e passou para o início do prólogo. Mas o prólogo surgiu depois. Depois, quando a história começou a ganhar textura, camada, profundidade. Eu comecei por escrever o livro. O livro não era para ser poesia, era para ser prosa. E eu escrevi na altura dos 15 a 6 anos a história toda, até que coincide mais ou menos com o final do terceiro círculo. Ok? Mas era uma história muito mais despida, com muito menos personagens, muito menos camadas, muito menos desenvolvida. Depois isso foi tudo reescrito e depois, mais tarde, é que eu dei outra sustentação à história e aprofundei as coisas. Agora, eu sempre tive uma mente muito criativa, portanto, eu deixei fluir, simplesmente. Eu segui as personagens, estive lá e para onde elas iam, eu ia também e dizia... escrevia, relatava aquilo que acontecia, aquilo que eu via, e a criatividade foi ao sabor das ondas nesse aspecto. Enfim. Tô vendo um instante aí, né, recheadinha, bonitinha, quero um futuro assim também. É um leitor ávido? Ou não. Hoje, não, nem por isso? Poderia ser expectável que eu dissesse que sim, mas eu não sou. Eu admiro bastante, por um lado, aquelas pessoas que leem muito. Só que eu cheguei, se calhar, a um estado intelectual, digamos assim, em que percebi que eu não preciso de ler muito para me sentir bem comigo próprio. Eu preciso de ler bem e preciso de ler coisas que me acrescentem. Portanto, às tantas, aquela inquietação que nós todos leitores temos de que eu vou morrer e ainda me vão faltar 1000 livros para ler, eu deixei de tê-la, porque eu percebi que seria mais inteligente perceber que eu não preciso de ler saudável e eu creio inteligente. Há muitos livros que não me fazem falta.
Eu não preciso de lê-los. Eu não preciso de ler tudo. Há muitos livros que recontam aquilo que outros livros contaram. Portanto... Então, eu penso que, por esse seu pensamento, na sua estante tenha mais clássicos. Não necessariamente, talvez. Eu não tenho muito essa preocupação se é clássico, se não é, se é de gente morta, se é de gente viva. Aquilo que me interessa é se aquilo está bem escrito, se eu reconheço qualidade nos livros. Não importa se tem 1000 anos, se tem 2000, se tem 500, se foram feitos a semana passada. Eu estudei literatura, não quer dizer que todas as pessoas que estudem literatura cheguem a esta condição e a esta forma de pensar, mas esta é a forma de chegar a que eu pensei. Eu oriento as minhas leituras pela qualidade que lhes reconheço. Isso não quer dizer que eu esteja sempre a ler mais do mesmo. Atiro mas muitas vezes para fora de pé, para coisas muito diferentes. Eu, nesse sentido, sou bastante eclético. Leio um pouco de tudo, mas, quer dizer, mas também não... Se eu estou a ler uma coisa à qual não reconheço qualidade, eu não faço intenção nenhuma de chegar ao fim, necessariamente. Deixa eu fazer aqui um pouquinho advogado do diabo. À vontade. O que é qualidade para si? Quando a gente pensa em uma literatura contemporânea, e eu não preciso que vocês me usem tanto, você pode dar aqui 2 exemplos, né, de um livro que puxe você, mas isso é uma opinião pessoal, não é para ofender ninguém nem nada, e um livro que não lhe puxe. Porque é que seria para ofender? Que hoje em dia a gente tem que explicar tudinho, sabe? Na internet é assim. Sim, eu percebo, mas eu não posso dizer que há qualidade literária e depois não me saber explicar, não é? Quer dizer, eu quando abro um livro eu tenho de ver se ele está bem escrito, se não tem erros ortográficos, se tem ordens sintáticas que me desafiem, se é fiel à língua em que está escrito, se faz um bom uso dos pronomes, a forma como está escrito, a técnica da escrita, às vezes muito mais do que a ideia. E hoje em dia vivemos um tempo em que a literatura da moda é uma literatura das ideias, eu diria. Não importa se está muito bem escrito ou se tem uma escrita trabalhada, desenvolvida, importa a ideia. E se tiver uma boa ideia, é um bom livro. Para mim, eu talvez seja um pouco mais conservador nesse aspecto, não chega a ter uma boa ideia. Importa que a ideia seja bem aplicada e que esteja bem escrita. E é desse casamento das ideias, das personagens, das histórias e da escrita a que eu chamo qualidade literária. Com isto eu quero dizer que eu, quando abro um livro numa livraria ao calhas e me apercebo da escrita, eu, claro, só tenho noção, portanto, da qualidade da escrita. Isso talvez para mim seja preponderante e mais importante, portanto, do que a história propriamente. Eu primeiro interessa-me saber se aquela pessoa escreve bem. Se escrever bem, vale a pena o dinheiro que eu vou dar por aquele livro. Se não, eu dificilmente compro um livro se não reconhecer uma boa escrita. A ideia desse negócio de trazer pessoas para conversar comigo é para aprender com elas. Tudo, tá? Sim, aprendemos todos uns com os outros, não é? Eu, por exemplo, eu contra mim falo, mas a propósito disso que a Ana disse agora, eu dificilmente compraria o meu livro se assistisse à minha campanha de marketing, porque eu teria primeiro de vê-lo numa livraria, abri-lo, ou então ir a um site onde estivessem os primeiros cantos, as primeiras páginas, que algumas lojas, algumas livrarias têm, não é? E perceber mais ou menos a escrita. Ou então, se tivesse ouvido aquele episódio da própria da entrevista com a Night, dessa live que está no Instagram, em que eu leio o primeiro canto. E aí, com o primeiro canto, eu dou uma noção às pessoas concreta do tipo de escrita que vão poder encontrar. É claro que é diferente ler um texto pelos ouvidos e ler pelos olhos, não é? Mas eu dificilmente compro um livro sem o ter nas mãos primeiro e sem o folhear e sem ver como é que está a escrita. Tem uma coisa que chamou a atenção num podcast que tu fez com eu não vou saber dizer o nome da garota. A Beatriz Rosa? Sim, mas ela tem um nickname, né? Então eu só conheço pelo... Probably Sininho. Pronto. E lá você falou, o seu nome não é Nero. Né? Tem uma questão com Nero. E antes de eu me aprofundar nisso, tem alguma questão com o nome? Mas eu sei que você explicou o motivo, e eu vou querer, óbvio que você também explique, mas tem um fundo emocional por trás disso, pensando assim, freudianamente? Não, eu creio que não. Eu creio que
a resposta é exatamente aquela que eu dei no podcast. Eu uso o pseudónimo Nero e, tal como disse por lá, não é por ser pseudónimo que é o nome menos verdadeiro do que o nome que outras pessoas escolheram para mim. Pelo contrário, é precisamente por ter sido o nome escolhido por mim que é mais verdadeiro que o nome que escolheram para mim, sobre o qual eu nunca tive uma opinião a dar. As palavras, os nomes são muito importantes. Acarretam magia, acarretam poder, acarretam significado. É por isso que nós todos gostamos tanto de literatura, não é? Porque as palavras são mágicas e transportam-nos. E, portanto, há muito tempo que soube que eu não queria trazer o meu nome de todos os dias para estes meandros literários. E então eu pensei em escolher vários nomes, tiveram vários nomes em cima da mesa, e acabei por escolher este da mesma forma que eu, nas personagens do Oceano, o Reino das Águas, quase todas as personagens têm nomes curtos, nomes bastante sonantes, nomes que não têm consoantes oclusivas surdas, não tem o T, o que, o Nero, é tudo fluido. Poderia um nome perfeitamente ser dito debaixo d'água e soaria igualmente bem. As personagens do meu livro não têm nomes de família e essa é uma opção que eu pretendo manter nos meus próximos livros e com isso eu quererei dizer alguma coisa necessariamente, ou seja, eu quero realçar a unicidade e a individualidade de cada um sobre o contexto coletivo. Sim. Quando você fala nome de família, você está querendo dizer o sobrenome, é isso? Exato, exatamente. Eu poderia escolher um pseudónimo com um nome de família, portanto, com um sobrenome. No entanto, eu quis um nome único, da mesma forma que as minhas personagens também só têm um nome único. E portanto, depois a escolha do Nero pode ter que ver com a etimologia da palavra. É claro que há uma associação com o Nero, o Imperador. Sim. Mas aquilo que eu explico no podcast e que explico aqui, o Nero tornou-se um nome maldito, mas os nomes não acarretam culpas, não trazem culpas consigo. Quantos Joões, Pedros, Franciscos é que não houve ao longo da história que foram assassinos, que cometeram coisas péssimas e, no entanto, esses nomes não caíram em desuso. No entanto, a singularidade deste nome, sempre associada aos terríveis actos do Imperador Nero, acabou por cair em desuso. Ainda se usa aqui e ali em Itália. Em Portugal poderia perfeitamente, até pela terminação do nome, acabado em O, poderia ser um nome masculino bastante corrente e, no entanto, por ter essa maldição à sua volta, caiu em desuso, não se usa. Ninguém se chama Nero em Portugal. Talvez por ser um nome maldito e difícil, ainda me atraiu mais. Alter ego, será? Como se... Não. Coisa nenhuma, nada a ver com isso. Mas, enfim, metaforicamente, o facto de ele ter matado a família pode-se fazer uma associação com o facto de as personagens de eu, enquanto autor, renunciar a essa identificação familiar nos nomes que atribuo às personagens. Mas Nero, se pensarmos o nome e o escutarmos e o ouvirmos e nos afastarmos dessas conexões que fazemos com essas memórias associadas ao Imperador, é um nome lindíssimo, na minha opinião. Sim, é um nome forte. Eu considero um nome muito forte. É um nome lindíssimo, portanto, porque é que não havia de ser utilizado? E depois, vamos lá ver uma coisa. Se eu, em pleno século XXI, decido lançar um poema épico, num estilo mais ou menos arcaizante, e é um livro que é tudo, em tudo, ou em quase tudo, bastante desafiante, porque não também abraçar um nome desafiante e levá-lo em frente? Acho que tinha tudo que ver umas coisas com as outras. Sobre os personagens, eu queria saber assim, o processo de criação deles. É dito que a maioria dos autores, se não todos, né, colocam nos seus personagens pessoas do seu cotidiano, personagens que eles ouviram, souberam de algum fato. Há de mim em todas, da mesma forma que haverá características ou falas ou coisas que fui buscar a certas situações pelas quais passei, a certas pessoas que conheço. Isso é inevitável, isso acontece sempre. A qualquer escritor, em qualquer história que se faça. A imaginação para uma história não vem de uma tábua rasa, não é? Nasce das nossas vivências, das nossas memórias, das construções criativas que nós fazemos. Não há propriamente um método.
Eu deixo mesmo fluir. Eu vou com o homem no mergulho, para debaixo d'água, e depois ele cruza-se com personagens. Aquele homem existe, ele cruza-se com personagens. E eu escrevo as personagens que aparecem. E essas personagens depois são filhas deste, ou mãe daquele, ou tia, vem e tem um passado, tem uma determinada história. Não há propriamente um método. Nesse sentido, eu não sou estrutural. Se eu sou estrutural na forma como construo a história, nos momentos, na construção do suspense, do mistério, das emoções, e eu quis muito para esse leitor que vive as personagens e as emoções, isto fosse uma história absolutamente arrebatadora, inesquecível, transformadora e emocionante do início ao fim. Mas a nível das personagens, eu não faço essa construção. Por um lado, porque, apesar disto ser um poema narrativo, o facto de ser poesia permite-me não desenvolver as personagens necessariamente quanto seria necessário, passa a redundância, num romance ou em prosa. Eu posso fazer descrições das personagens de uma forma mais, eu digo poética, mas isto é estar a facilitar o argumento. É possível, eu faço as descrições físicas das personagens, mas não estou sempre a relatar os pormenores da aparência das personagens. Faço aqui, faço ali, as pessoas que quiserem que montem o puzzle e que depois criem a imagem das... O Irim foi o que eu acho que passei um pouco mais de tempo com ele, se eu não me engano, dentro da história. E foi um personagem que eu adoraria uma história só pra ele, assim. E me lembrou muito Cervantes, embora eu não tenha lido ainda Cervantes. O que sei é o que todo o coletivo fala sobre Cervantes. Tem alguma coisa ali ou não? De quê? De Cervantes? Sim, de Don Quixote na história. Do Irim. Sim, estou falando sim. só esse personagem. Poderá ter. O Irin é provavelmente a minha personagem favorita de toda a história. A personagem cujo arco é o arco mais interessante, mais complexo, mais desenvolvido e mais construído. Temos uma jornadinha ali do herói, não temos? Sim, mas Ana, Um pouquinho. eu digo-te, muito provavelmente tu só apanhaste metade da história do Irin. Eu acredito que sim. E não apanhaste a última metade. É uma das personagens mais enigmáticas da história, mais presentes da história, mesmo quando o leitor não se apercebe que ele está presente. Eu não posso falar muito mais sobre o Irin. O Irin é a minha personagem favorita. Tem o melhor círculo de todos, na minha opinião. Gosto muito do Irin. O homem não é o meu personagem favorito, nem de longe, nem por isso. Não sei porquê, mas não é. Não tinha de ser. A Alia Berma? Tô pronunciando certo? A Bema, sim. Sim. Zoila, no final. Quando eu digo não no final, no quinto, mas já nos finais, indo pra terminar o livro, eu comecei a admirar aquele personagem de uma forma que eu fiquei... Porque no início eu achava ele um pouco, né? O início do Zoilan, portanto, é o início em que ele corresponde, no nosso imaginário, ao Neptuno e ao Poseidon e ao pai da pequena sereia. E Netuno, sim, gente. Sim. Portanto, é aquele rei velho com o tridente na mão, altivo. Sim. É essa a personagem que nós conhecemos inicialmente. Mas, logo no início do segundo círculo, há um canto em que já os missionários partiram na aventura e ele vai ao covil da Bema falar com ela enquanto as sobrinhas dormem ao longo do corredor do covil, não é? A partir daí, tu começas a ter acesso à intimidade do Zoilan, à personagem que ele é, para lá da personagem que todos veem, inclusive as personagens da história. Inclusive os próprios filhos, né? Sim. Ele é um pai que guarda a dureza da sua paternidade só para si. O Oceano, o Reino das Águas é muito um livro sobre as relações familiares, apesar de tudo. Sobre as relações dos pais e dos filhos, nomeadamente. E esse é um dos temas centrais também no Zoilan, que é uma personagem sofrida, não é? Ele viu a mulher assassinada, levada pelo inimigo, ficou sozinho desde então a educar os filhos. O inimigo levou-lhe a esposa, não é? E ele teve que educar
os filhos ao mesmo tempo que cuidava dos oceanos. E é um peso muito grande. Sim, com isto se entende que a educação que ele deu aos filhos não foi assim tão presente quanto isso, não é? O próprio filho, ele é quase um soldado educado pelos ídolos e pelos heróis que ele conhece, pelos heróis lá da mitologia, pelo Arwell, que é o comandante das Sentinelas. Apesar de haver uma grande admiração dos filhos com o pai e do pai para os filhos, a admiração que o pai sente para os filhos nunca é muito assumida, a não ser quando a história se desenvolve e as coisas se complicam e eles começam a falar de emoções uns com os outros. A própria relação do Yanin com a Alaia, eles são os dois príncipes de Alloran, que é a capital do reino Rondel, eles são irmãos, mas não têm uma relação em que falem de emoções um com o outro, a não ser uma dada cena em que eles se despedem e falam dessas idiosincrasias do que é ser irmão de alguém. Pensando nisso tudo, o tempo é um protagonista dentro da história? Ou isso é um spoiler imenso? Não sei, diz-me tu. Eu sinceramente achei, pra mim porque para além da gente não ter noção de tempo... Deixa-me só interromper, desculpa, mas é importante. O leitor não tem noção do tempo, mas se estiver com atenção, estão várias referências dadas ao longo da história que permite até contar os dias, nomeadamente nos 3 primeiros círculos, em que foi tudo muito esquematizado da minha parte e os dias contam-se. É possível contar os dias desde o momento em que o homem chega ao oceano até à Batalha no Norte. Eu falo o que eu falei. Onde? Como? Aonde? É possível. Onde estava isso? Porque pra mim, eu estava numa cena e de repente parecia alguém, um caranguejo. Eu vou dizer que é caranguejo porque eu não consegui imaginar. Não dá pra mim, eu não consegui. Eu consigo imaginar os tritões, eu consigo imaginar as sereias, mas os outros animais. Por que eu penso em tempo? Porque eu penso sempre no linear. Eu sou aquele leitor que você talvez não seja o leitor favorito dos autores. Porque eu preciso que eles me peguem na mão, ao mesmo tempo que eu preciso que eles me surpreendam. Pra eu falar, uou, como assim? A sensação que eu tinha, e aí eu pensei que era proposital, mas aí também quem lê vai talvez sentir diferente, dependendo do nível de leitura, né? Mas tinha momentos pra mim que parecia que eu tava no começo, mas na verdade eu tava no fim. E vice-versa. Imagine que a pessoa tá no início do ciclo e a outra tá na outra ponta e tem uma no meio. A minha sensação é da pessoa do meio, porque era como se eu sentisse que alguns personagens andassem nessa linha de tempo, sabe? Mas aí, pensando agora, como você fala que é um círculo, né? Vão se fechando, talvez. Eu tinha a sensação de que eles conseguiam passar. Eu estava a dar a ideia que a Ana ainda está a fechar alguns círculos. Meu querido, eu não fechei nenhum, não. Eu tô dizendo pra você que eu tenho que fazer uma releitura porque... Abriu-se um fosso, não foi? Eu tava tão certinha agora com a minha vida. Pra que eu fui inventar essa conversa? Já tinha tudo determinado aqui. Não, mas eu juro pra ti que a sensação que eu tinha era de uma brincadeira sua, de... Quando a gente começa olhando pra visão, termina um capítulo, sei lá, de uma forma normal, lendo um livro simples. Por favor, leitor, não se ofenda. O que acontece? A gente termina e a gente vai ver o ponto de vista do outro personagem. Normalmente é assim, né? E a sensação que eu tinha ao ler O Oceano é que isso não acontecia assim. Pra mim, não. Na minha leitura, não vi assim. Tava aqui e talvez porque não tinha indícios, né? Quem que tava falando, quem não tava falando. A questão da narração é também uma das questões nucleares neste livro. A história começa e o leitor tem uma percepção do narrador que vai, creio eu, se teve com atenção, o narrador vai se transformando ao longo da história. Em alguns cantos, o narrador muda radicalmente. E, portanto, há uma metamorfose do narrador e uma crise identitária do narrador ao longo do livro. E, portanto, essa questão pode ou não resolver-se até ao final, isso deixo para os leitores, esse debate, essa discussão, mas essa crise identitária do narrador neste livro pode ajudar a explicar essa questão dos pontos de vista que a Ana estava a levantar. Pensando em tudo isso, quando terminou, assim, você consegue... Eu sou muito ligada em emoções, embora eu não me sinta uma pessoa emocional, vai entender, mas pra mim as emoções, elas são bússolas, mas eu simplesmente não, às vezes não me sinto com vontade de tê-las. Elas são bússolas. Se pudesse dar um nome a uma sensação, uma emoção, quando tu terminou. São 2 momentos isso, quando você terminou e quando você viu efetivamente numa livraria. Eu acredito que você já
deva ter passeado por aí, já deve ter visto ele lá. Sim, quando terminei o livro, houve um sentimento de incredulidade. Parecia mentira. Como assim eu posso ser e existir sem ser com o livro por terminar? Porque foram tantos anos em que eu, para mim, era aquela pessoa que eu sou o tal que tem um livro por acabar. Eu posso fazer milhares de coisas na minha vida. Eu sinto-me um escritor, mas ninguém sabe disso. Ninguém olha para mim e sabe disso e me encara como tal. Foi mesmo esse sentimento. Parecia mentira e ao mesmo tempo que parecia que eu não tinha os pés no chão. Era como se tivesse levantado voo. Parecia mentira. A primeira vez que o vi numa livraria, a sensação foi quase de... como se o livro não fosse meu. Como se fosse um livro de outro autor. Estranhamente ou não, foi um bocado o que eu senti. É claro que fico contente quando o vejo lá. Sei que é um objetivo cumprido e atingido, mas era quase como se não fosse meu. É um livro que está na livraria. E me diz uma coisa, como é que tá se sentindo com esses feedbacks que tá recebendo agora? Esperava tanto alvoroço assim? E se não tivesse tido esse alvoroço, como é que você ia se sentir? Eu não sei se está a haver alvoroço, não é? Ah, tá sim, deixa de ser modesto. Eu não sei se está a haver alvoroço. Este livro não deixa de ser um poema épico. Não é, à partida, um livro de massas. Mas, contrariamente às minhas expectativas, eu diria às expectativas da maior parte das pessoas, é um livro que tem feito relativamente sucesso, não é? que tem vendido e que tem suscitado uma onda à volta, não só de curiosidade, como de pessoas que leem, que partilham nas redes sociais, que manifestam as suas opiniões. A crítica, de forma geral, as críticas que têm surgido por essa internet fora, têm sido bastante favoráveis, mas eu estou à espera do pior. Vai chegar o dia em que vão chegar as críticas das pessoas que odeiam. Esse dia vai chegar. Até agora está tudo a acontecer como eu previa. Portanto, eu previa lançar o livro e não ter críticas imediatas, porque eu sabia que não era um livro de leitura de um dia para o outro. É possível ler este livro num dia ou em 2 dias, mas para isso é preciso relê-lo muitas vezes antes para conseguir ter a percepção e conseguir lê-lo em 2 dias, não é? Mas eu sabia que ia demorar a partir do momento em que eu lançasse o livro, ia demorar até chegarem as críticas, porque as pessoas iam demorar tempo. E depois há todo um tipo de público ao qual eu acredito que este livro se destina e ao qual este livro só agora vai começar a chegar, porque são pessoas menos receptivas, eventualmente, a novidades. Há aquele boom da estreia, não é? Há aquela efusividade que há nas redes sociais. E eu próprio sou assim também. Portanto, eu quando vejo uma coisa que está a criar muito alarido, também me afasto dela. E provavelmente esse livro só vai chegar a esses leitores agora. E a fazer algum caminho, vai ser um caminho lento, certamente. Este é um livro que eu acredito que possa crescer com o tempo. Foi construído e escrito nesse sentido. É nas releituras que ele vai ganhando dimensão, espaço e tempo. Eu nunca posso esperar e nunca poderia esperar de um livro como este feedbacks imediatos, e mesmo assim tenho-me surpreendido com o que tem surgido, não é, de opiniões. Eu sempre gosto de pensar sempre no viés filosófico da coisa. Muitas vezes, quando eu escuto alguns filósofos hoje do nosso tempo falando, ele sempre tem uma pergunta que me questiona muito, que é sempre um eco. E eu não sei se você vai conseguir responder essa pergunta, porque é muito pessoal, né? Mas talvez sim. Quem é você? Pois. Eu já sabia que um dia ia surgir essa pergunta. Eu não sei se essa pergunta é uma pergunta fácil de fazer para quem entrevista ou para quem pergunta. Fácil de responder não será, certamente. Eu, como não podia deixar de ser, não te vou responder essa pergunta. Sei lá. Mas quando a gente pensa nessa pergunta, não é uma pergunta fácil de ser respondida, mas a gente pode pensar nela num viés filosófico e a somatória de tudo que a gente viveu até agora, né? Então, pensando nessa forma um pouco mais rasa, você conseguiria responder essa pergunta? Não. A única coisa que eu te posso dizer é que o que me preocupa é que eu seja entendido como uma pessoa boa, justa, batalhadora, e de resto pouco mais me interessa. Eu sei que sou uma pessoa um pouco solitária, bastante independente nas minhas opiniões, nas minhas posições, eventualmente na minha forma de pensar, mas também não a imponho a ninguém. Eu acredito que tenha desenvolvido algumas capacidades de empatia
com as pessoas, e isso eu tenho noção. Eu sei que sou uma pessoa empática. Mesmo quando estou em dieta, como é agora o caso, e os níveis de açúcar estão mesmo lá em baixo, já vão 3 semanas agora, mas eu acho que é isso que me define. Agora, tudo isso, seja eu boa ou má pessoa, eu acho que pouca importância tem para a obra em si. Eu sou aquela pessoa, ou sou aquele escritor que põe a obra acima de mim próprio. Para mim, o que me interessa é que aquilo seja um bom livro, uma boa história, que acrescente alguma coisa ao panorama, que tenha uma voz diferenciadora, que não seja mais do mesmo. Essa é a minha preocupação. E é esse escritor que eu tento ser. Agora, é claro que, ao mesmo tempo, sou um escritor que gosta de desafiar estilos, definições, padrões, gosto de abalar um bocado as estruturas das coisas, não é? Brincar com os conceitos, esticar até onde é que isto é poesia e até onde é que isto se transforma noutra coisa. Nesse aspecto... Aquele autor que incomoda, né? Que cutuca. Sim, mas eu acho que se não for para incomodar, não vale a pena. É verdade. Devo concordar com você. Eu vi que essa obra foi apresentada na Nova Acrópole. Eu frequento, aqui eu ainda não tive oportunidade, mas em Fortaleza sim, a Nova Acrópole, e gosto muito do sistema que eles têm lá. Então, quando eu vi, acho que também isso pesou na minha escolha pelo livro. Depois eu digo, acho que eu fiz um negócio certo, se a Nova Acrópole. Uma boa escolha, uma boa aquisição. Né? Então, tu acredita que ela tem esse viés filosófico, essa obra? Claro, profundamente. Autodescobertas, suscita também interrogações. Sim. Mas muito. Isso é também muito da pessoa que eu sou. Tens aqui cantos específicos sobre determinados assuntos. Tens cantos que falam sobre o amor, tens cantos que falam, sei lá, sobre a parentalidade, falam sobre a sabedoria, que falam sobre a guerra, sobre a maldade, sobre vários valores. Isto não é um tratado filosófico, mas sim, põe muito de filosofia em muito dos teus cantos. Filosofia, sociologia, psicologia, são muito áreas que me fascinam. E, nesse aspecto, eu acredito que O Oceano no Reino das Águas é uma obra que está muito embrenhada nessas ciências humanas, sim. E quais são os projetos para o futuro agora, depois do monstro ter saído de si? Agora, portanto, eu nunca mais escrevi desde que lancei o livro. É normal. Mas não me preocupa. Eu não tenho... A minha preocupação era lançar este livro. Mas depois de escrevê-lo, escrevi durante alguns meses mais 2 ou 3 livros e serão muito provavelmente os próximos. Não são poemas narrativos, são poemários. Um deles eu até já falei numa das lives que quem não assistiu pode ir ao meu Instagram seguir. Aliás, se não me seguem no Instagram, faz favor de ir ao Instagram e passar a seguir Instagram, YouTube, enfim. Todas essas redes sociais aqui no primeiro comentário fixado para vocês maratonarem, Nero, tá bem? E é importante até para as pessoas se introduzirem à obra e assistir às entrevistas. Isso vai ser de uma mais-valia para os próximos leitores dessa obra, com certeza. Eu acredito que sim. Eu numa dessas lives que está disponível lá no Instagram, eu adiantei qual é o tema de um dos meus próximos livros. Um dos meus próximos livros de poemas é sobre a mitologia tupi-guarani. Portanto, a mitologia tupi-guarani é tão antiga, mas tão antiga, mas tão antiga que as pessoas não imaginam. E às vezes são muito fascinados pelas mitologias nórdicas, gregas ou até egípcias. E os próprios brasileiros desconhecem muito da sua mitologia original. E foi um livro que eu adorei escrever e provavelmente, em termos de escrita, alguns dos poemas que eu considero mais bem escritos estão nesse livro e que eu conto lançar nos próximos anos. Vamos fazer aqui um bate-bola rápido, simples, não vai te comprometer nem nada. O simples é sempre o mais complicado. Um cheiro. Na dieta em que eu estou, assim, o cheiro do bolo quente acabado de sair do forno. Ai, que maravilha. Uma personalidade. Uma personalidade. Eu estava a pensar na personalidade do Alexandre o Grande. Pelo que acho histórico de Alexandre o Grande, é uma personalidade bastante peculiar, não é? A relação que ele tinha com a mãe, com o pai, tudo sempre muito intempestivo. A tomada de posse dele no trono. E depois o facto de ter se expandido e ter conquistado o maior império alguma vez conquistado pelo homem, construído pelo homem, e chegar à Índia
Quer dizer, tem que ser uma personalidade bastante singular. É bastante interessante a personalidade dele, pelo menos a partir do que há de histórico. Clássicos ou contemporâneos? Isso disse tudo, tá? Isso vai dar à discussão do que é clássico. Eu não estou me referindo a livros em si, eu estou falando tudo no geral. Há coisas boas tanto no clássico como no contemporâneo. Eu não te vou dizer que eu sou mais de clássicos do que de contemporâneos, na literatura ou noutra coisa qualquer. Quer dizer, se olhares para a minha estante, se calhar dizes, se calhar ele é mais de clássicos. Ele escreveu um poema épico, se calhar ele é mais de clássicos. Mas acho que vai ser julgado? Não sei, quer dizer... Não, de ser de estereótipo. Bom, ele escreve poema épico, então ia ser um estereótipo que... Sim, essa é uma questão interessante, porque, por exemplo, vamos lá ver, eu, ao estudar numa faculdade de letras, ainda por cima na Clássica de Lisboa, eu tive contacto com os mais conservadores dentro da área da língua e da literatura. E eu nunca me identifiquei propriamente com os conservadores, mas nunca me identifiquei também muito com os contemporâneos. Eu estou sempre ali numa linha de intermédio entre, percebes? Na fronteira. É possível os mais classicistas e os mais puristas criticarem o oceano, da mesma forma que é possível eles, se calhar, até estarem mais aptos para apreciá-lo e para amá-lo. Por outro lado, para aquela malta, se calhar, mais jovem, em que só lê livros mais cor-de-rosa ou livros mais juvenis, se calhar pode olhar um pouco de lado para um poema épico, mas depois tu que já leste sabes que muito provavelmente este livro, em termos de mentalidade, é muito mais à frente do que muitos dos livros que eles leem. O oceano é um híbrido a muitos níveis e é um híbrido também entre o clássico e o contemporâneo. Ao mesmo tempo que aqui parece que vai buscar arcaísmos do português, algumas opções de linguagem minhas podem ser bastante questionáveis. Eu ainda há pouco tempo fui abordado por uma professora que leu numa publicação minha a fórmula CUMA, a junção, a contração de com uma. É isso. E questionou-me, mas porquê é que usa CUMA? E eu confronto. Sim, o com e o cu. Mas da mesma forma que é muito mais rotineiro usar-se o dum ou o duma, a junção do de um ou de uma, com não se usa tanto. Já se usou, mas é uma opção estilística minha. Eu, ao mesmo tempo que parece que abraço um livro bastante conservador em termos de linguagem, não é? Não está com o novo acordo ortográfico, está com o antigo. Vou buscar um estilo de escrita que parece de outro tempo, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eu desbravo aqui bastante as fórmulas do cânon, diria eu, desafiando, juntando conceitos, mesmo em termos da psicologia, da filosofia, e estreitando-os e levando o leitor até mais longe. Tu nunca poderás dizer que este livro é um livro que poderia ter sido escrito há 2000 anos atrás ou no tempo do Camões. É impossível. Ao mesmo tempo que tem neologismos. Portanto... é um híbrido. E da mesma forma que eu não te consigo responder clássicos ou contemporâneos. Então, para terminar, eu queria muito que você deixasse isso para as pessoas que estão assistindo a gente até agora. São os guerreiros. Não sei quanto tempo durou isso aqui. Mas adorei a conversa. Uma lição do último livro que você leu. E não precisa ser o último agora, mas sim um livro que talvez tenha feito o viés que o oceano fez comigo. O último livro que eu li, está por aqui, é de um português, um poeta, posso dizer qual é? Armando Silva Carvalho, é uma antologia da editora Língua Morta, O País das Minhas Vísceras, que é um verso de um dos poemas, e há lá poemas belíssimos. Há outros tantos que eu não gostei tanto, mas há lá poemas em que eu me confrontei novamente com a beleza da linguagem e do estilo, e como é possível, por exemplo, descrever uma esplanada de amigos à beira-mar, no entardecer, sem dizer isso, dizendo outra coisa e tornando a cena na minha cabeça tão viva e tão bela. E leituras dessas fazem de poemas assim, em que usam o estilo e a linguagem assim, fazem-me reacreditar ciclicamente na beleza da arte, na beleza da literatura. Foi uma boa experiência. Acabou as perguntas, mas me surgiu uma. Porque
poema épico e não prosa? Primeira resposta, por que não? Lá por a maior parte das pessoas hoje parecer ler prosa, por que não ler poesia? Eu acho que a poesia concentra muito mais a beleza que a prosa. Nem sempre há casos de prosa belíssima, e se tu vais para o Cervantes, vais ver que o Dom Quixote, que está aqui, com a lombada vermelha, é dos livros em prosa mais bonitos que eu conheço. Mas a poesia é tudo mais concentrado. É a arte de dizer mais com menos. De dizer outra coisa escrevendo outra. A arte do subentendido. É tudo mais criativo, na minha opinião. Dá-te mais liberdade para imaginar. É menos óbvia. É muito mais bonito. E eu que sou um esteta e o amante da beleza sobre todas as coisas, a poesia para mim, alguns poemas são de uma elevação e de quase uma transcendência que poucos textos em prosa conseguem. E para mim chegar a essa transcendência e a essa elevação é um estado elevado de espírito que a arte propicia e que a poesia propicia muito mais do que tantas outras coisas. Não queria terminar sem te agradecer pelo convite para esta conversa, por ter sido uma leitora tão apaixonada pelas partilhas todas que tu fizeste. Eu também escrevi O Oceano no Reino das Águas para leitoras como tu, que vivem na pele as emoções das coisas. Eu sei que vão haver eventualmente muitas críticas que vão falar do estilo, da linguagem, vão fazer uma leitura mais crítica da obra, mas também é importante as personagens, a história, isso é muito importante. A fusão das duas é que para mim faz um grande livro, não é? É mais completo. Eu tentei fazer isso. E ver-te a ter aquelas emoções à medida que ias lendo, e até acompanhei um sprint ao outro, e portanto optei por essa promiscuidade que é assistir ao leitor em tempo real a ler partes do livro. Foi uma oportunidade curiosa e foi engraçado constatar as reações que tu ias tendo. Obrigado pelo convite, obrigado pela conversa. Desejo-te muito sucesso nestas lidas literárias. O livro, isto porque me têm perguntado, eu todas as semanas recebo imensas mensagens de pessoas do Brasil. E é isso que eu ia te perguntar agora. Como é que, se a pessoa chegou até aqui, foi convencida, creio eu, de que esse livro merece ser lido por ela. Então, se ela quiser ter acesso a ela, estando no Brasil, como é que ela faz? Sim, de momento só é possível ler O Oceano no Reino das Águas se o encomendarem a partir de Portugal. Portanto, ou comigo diretamente, ou com as livrarias que estão online. Então, sempre pode mandar uma mensagem para você no Instagram, Nero Poeta. Tem um pontozinho, mas eu vou deixar todas essas informações. Nero.poet. Nós enviámos vários exemplares para o Brasil e ele está a ser lido no Brasil e é possível dessa forma. Quanto ao lançamento no Brasil, a existir, ainda não há certezas de que será lançado. Eu acredito que se as pessoas no Brasil, também junto das editoras e nas redes sociais, fizerem barulho, como se diz aqui, vai ajudar a que o livro chegue mais depressa ao Brasil. É possível que aconteça, não tenho a certeza ainda, escreve o acaso o destino de todas as coisas, como diz um escritor que nós conhecemos. Nara, eu queria muito mesmo agradecer a tua presença, dizer que a sua obra é linda, independente de eu não ter compreendido o todo dela, né? Mas o máximo que eu me entreguei, e acredito que muitos outros colegas nesse momento que ainda estão lendo, ou outros que se interessaram por ler, vão ter suas experiências contadas e gritadas ao mundo aí, porque, não sei se foi você, outra pessoa me perguntou sobre se eu achava que se tornar um clássico, de todo o seu discurso até agora, a gente percebe que nasce sim um clássico, porque a partir do momento que a gente muda, né, se transforma em uma leitura. E para mim, um livro se tornar um clássico é o quanto ele me transformou depois dessa leitura e quanto ele vai ser falado muitos anos depois. Aquilo que eu te posso dizer em relação a isso é que eu quis escrever um livro que perdurasse no tempo. Esse foi o maior desafio. Eu nunca vou saber se o fiz bem e se o livro vai perdurar no tempo. Uma convicção que eu tenho é que eu não escrevi este livro necessariamente para as pessoas de agora. Eu escrevi este livro para as pessoas do futuro, com a convicção e com a esperança de que eles o entendam e que, de certa forma, este livro, mais do que o reflexo do meu tempo, do nosso tempo, seja um reflexo
do ser humano universal e intemporal. Agora só o tempo vai dizer até onde é que este livro vai e que lugar encontra ou não no coração das pessoas. Obrigada pela participação. Nada. Um abraço a todos, até breve.